A Segunda Guerra Mundial. Antes de começarmos esta história, quero abrir meu coração com você que está ouvindo. Estou começando este trabalho agora, com muito carinho e dedicação, para levar histórias reais e emocionantes como esta a mais pessoas. E eu gostaria muito de contar com a sua ajuda. Se puder, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Meu objetivo é chegar a 1000 inscritos e cada gesto seu faz toda a diferença. Muito obrigado por apoiar este início de jornada. Agora, vamos à história. De capítulo 1. As raízes do conflito. A história da humanidade é marcada por guerras, conquistas e tragédias, mas nenhuma foi tão devastadora quanto a Segunda Guerra Mundial. Tudo começou muito antes de 1939. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o mundo acreditava que aquele seria o fim de todas as guerras. Mas a paz assinada no Tratado de Versalhes, em 1919, plantou as sementes de uma nova tragédia. A Alemanha foi humilhada, perdeu territórios, foi forçada a pagar indenizações bilionárias e proibida de manter um exército forte. O orgulho nacional foi ferido, e o povo, mergulhado na pobreza e na revolta. Foi nesse cenário que surgiu um homem com ideias radicais e ambições perigosas. Adolf Hitler, ex-soldado austríaco. Ele prometia devolver à Alemanha o poder e o orgulho perdidos. Em 1933, chegou ao poder, transformando o país em uma ditadura liderada pelo Partido Nazista. Seu discurso era inflamado, sua oratória hipnótica e sua promessa simples: tornar a Alemanha grande novamente. Ao mesmo tempo, a Itália, sob o comando de Benito Mussolini, também marchava sob o fascismo. E no Japão, o império se fortalecia com ambições de conquistar a Ásia e o Pacífico. Essas três potências formariam mais tarde a aliança conhecida como o Eixo: Alemanha, Itália e Japão. Capítulo 2. O estopim. Em 1º de setembro de 1939, Hitler deu início à invasão da Polônia, sob o pretexto de recuperar territórios roubados no Tratado de Versalhes. A estratégia usada foi brutal e inovadora: a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Ataques coordenados de tanques, aviões e infantaria que esmagavam o inimigo com velocidade e força total. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. O mundo mergulhava novamente em um conflito global. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Em poucas semanas, a Polônia foi completamente dominada. E o Exército Vermelho da União Soviética também invadiu o leste polonês. De acordo com um pacto secreto feito com Hitler, o mundo assistia, chocado, à expansão do terror nazista. O capítulo 3. O avanço na Europa. A máquina de guerra alemã parecia imparável. Entre 1940 e 1941, a mão da Alemanha invadiu Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Em apenas 6 semanas, Paris caiu. O governo francês se rendeu e Hitler desfilou triunfante pela capital. Apenas a Inglaterra, sob a liderança de Winston Churchill, continuava resistindo. A Batalha da Inglaterra foi travada nos céus, uma guerra de aviões, bombas e coragem. Londres foi bombardeada noite após noite, mas o povo britânico não se rendeu. Churchill declarou: "Jamais nos renderemos." Enquanto isso, o Japão expandia seu domínio na Ásia, conquistando territórios na China, Coreia, Filipinas e Indochina. O mundo estava dividido. A tirania se espalhava de um lado e a resistência se fortalecia do outro. Capítulo 4. A guerra se expande. Em 1941, Hitler quebrou o pacto com Stalin e lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história. Mais de 3 milhões de soldados alemães cruzaram as fronteiras da União Soviética, destruindo tudo em seu caminho. O avanço parecia imparável, até o inverno russo chegar. Temperaturas abaixo de 40 graus negativos, neve, lama e fome pararam o exército alemão. O exército soviético resistiu, liderado por Joseph Stalin, e iniciou um contra-ataque devastador. No outro lado do mundo, em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque matou mais de 2.400 pessoas e destruiu navios e aviões dos
Estados Unidos. No dia seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt declarou guerra ao Japão. Agora, os Estados Unidos entravam oficialmente no conflito. De um lado estava o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, França e China. O mundo inteiro estava em guerra. Capítulo 5. O contra-ataque dos aliados. A partir de 1942, o rumo da guerra começou a mudar. Na Batalha de Stalingrado, o exército alemão sofreu uma das piores derrotas da história. Mais de 2 milhões de pessoas morreram. Foi o ponto de virada. O avanço nazista começava a recuar. No norte da África, as forças britânicas e americanas derrotaram os generais de Hitler, como o famoso Erwin Rommel, a raposa do deserto. Em 1943, a Itália foi invadida e Mussolini deposto. Os italianos se renderam e Hitler perdeu um importante aliado. Mas enquanto isso, algo ainda mais sombrio acontecia. O Holocausto. Milhões de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e opositores políticos foram mortos em campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Era o lado mais obscuro e desumano da guerra, o genocídio sistemático de um povo. Do capítulo 6, o dia D e a queda do Terceiro Reich. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a Operação Overlord, o maior desembarque militar da história. Foi o dia D, quando mais de 150 mil soldados atravessaram o Canal da Mancha e invadiram as praias da Normandia, na França ocupada. O combate foi brutal, mas o desembarque foi um sucesso. As tropas começaram a libertar a França, empurrando os nazistas de volta à Alemanha. No leste, os soviéticos avançavam rapidamente, reconquistando suas cidades. Cercado, derrotado e desesperado, Adolf Hitler se refugiou em seu bunker em Berlim. No dia 30 de abril de 1945, ele tirou a própria vida. Poucos dias depois, a Alemanha se rendeu. O 8 de maio de 1945 ficou marcado como o dia da vitória na Europa. Capítulo 7. O fim no Pacífico. Mesmo com a Alemanha derrotada, o Japão se recusava a se render. Os Estados Unidos decidiram usar uma nova e terrível arma, a bomba atômica. No dia 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi destruída por uma única explosão. 3 dias depois, Nagasaki sofreu o mesmo destino. Mais de 200 mil pessoas morreram instantaneamente. Diante dessa destruição, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial, enfim, chegava ao fim. E capítulo 8. As consequências. O mundo estava em ruínas. Cidades inteiras foram destruídas. Milhões de pessoas estavam mortas, feridas ou sem lar. O Holocausto deixou feridas profundas na humanidade. E o medo das armas nucleares nascia com força. Para tentar garantir a paz, os aliados criaram, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU. Mas a paz ainda era frágil. O mundo se dividiu entre 2 blocos, os Estados Unidos e a União Soviética. Nascia uma nova era, a Guerra Fria. Epílogo, a lição da história. A Segunda Guerra Mundial foi mais do que um conflito entre nações. Foi uma luta entre liberdade e tirania, entre a razão e o fanatismo, entre a humanidade e a barbárie. Ela nos ensina o preço da intolerância e o valor da paz. Que jamais nos esqueçamos, que o sofrimento de milhões não tenha sido em vão e que as gerações futuras aprendam com a história para que jamais se repita. E encerramento. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Esse conteúdo foi feito com muita dedicação para que a história nunca seja esquecida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte importante da nossa história. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.